Fala, guerreiros, tranquilidade com vocês? Como é que vocês estão, família? Bora pra cima da 15ª rodada do Cartola aí. Vamos que vamos. VaptVupt, o papo é reto. Então vamos lá. Última pontuação do time aí, ó. Pelo visto tá sendo praticamente 70 pontos, porque se a gente levar em conta que o Vitor Roque vai jogar no lugar do Luiz Araújo, vai ganhar 10 décimos aqui e vai fechar 70 pontos. Na minha opinião, vou falar pra vocês, os meus erros aqui foram esse lateral aqui, ó, do Ceará. Eu apostei nesse lateral aqui, eu pensei que o Ceará iria segurar o SG contra o Corinthians, mas o Corinthians acabou surpreendendo aí, foi uma rodada de bastante surpresas, na minha opinião. Foi uma rodada bem abaixo, mas o time até que conseguiu sobressair, até que eu passei alguns mata-mata aí, com essa pontuação de 70 pontos aí, conseguimos segurar esse SG no Botafogo aí. Mas é isso aí, rapaziada. Tem tem rodadas que o sol tá frio, então essa foda essas rodadas. E muitas pessoas pontuaram aí, os caras que cobram aí, que cobra dinheiro para vocês aí, os caras fizeram menos pontos do que a gente, então vamos seguir martelando aí porque a gente tá no caminho certo. Última rodada, amassamos 130 pontos, essa rodada foi a mais abaixo, fizemos 130 pontos. É isso aí. Como eu falei para vocês, tem vezes que o sol tá frio, então bora seguir nossa análise aí. Bora começar com esse jogo aí, ó. Vasco e Grêmio. Do lado do Vasco aqui, bons jogadores, tem que ser destacado. O lateral Paulo Henrique é um excelente nome para a rodada. Lateral PH do Vasco. Lateral direito, um ótimo jogador que tem que ser mencionado aí. O Vegete. O Vegete, se não me engano, tem 8 gols no campeonato. E essa aqui é uma excelente partida para o Vegete fazer um gol. Tem tudo para o Vegete fazer um gol. O time do Grêmio vem tomando bastante gols aí. Ó, Vegete, 8 gols. Então, o Vegete, uma excelente para a rodada. E eu vou estar escalando o Vegete. Bora partir aqui para o jogo de Mirassol e Santos. Santos vem bem animado aí, ganhou do Flamengo. Fez o que ninguém esperava que acontecesse, que era o Santos ganhar do Flamengo. O Flamengo era líder, perdeu a liderança aí pelo jeito, ó. O Cruzeiro tá ganhando. Quantos gols o Cruzeiro fez aí na partida? Vamos lá. 2-0 o Cruzeiro, ó. Tá tendo um jogo ainda. Então, família, então, guerreiros, é isso aí. O time do Santos, como o time do Santos ganhou do Flamengo, que a gente espera que o time do Santos vai fazer uma boa partida contra o Mirassol. O time do Mirassol vem fazendo bastante gols. Jogadores do Mirassol que tem que ser mencionado aí. Lateral Reinaldo, um jogador bem ofensivo, participa no ataque e participa na defesa. Se tiver pênalti, Reinaldo que vai cobrar. Então, é um jogador bem independente de gols. Então, o Reinaldo é uma boa. O zagueiro, Gemes, é um zagueiro que tem bastante média básica. O zagueiro tem que ser mencionado também no vídeo aí. O zagueiro Gemes, rouba bastante bolas. Ficar de olho aí. Do lado do Santos, citei para vocês aí na última rodada, o goleiro Brazão. O goleiro Brazão mitou contra o Flamengo. Todo goleiro contra o Flamengo acaba pontuando bem, porque o time do Flamengo ataca bastante. E foi dito e feito. O Brazão pontuou bastante e continua sendo uma ótima para essa rodada aí. Neymar, acredito eu que o Neymar está brigando para voltar à sua melhor forma física. Então, o Neymar pode ser uma boa essa rodada aí sim. E tem tudo para aparecer no nosso time aí. Santos favorito, pagar esse jogo mesmo fora de casa. O time do Mirassol surpreende, mas o time do Santos é favorito. O time do Santos aí vai pegar essa boa fase aí, essa vitória contra o Flamengo, vai dar um gás a mais para se distanciar da zona de rebaixamento. E o Vasco aqui, ó, é complicado esse jogo aqui. São dois times grandes que estão na má fase. Mas como o Vasco joga em São Januário, o Vasco tem uma força maior em São Januário. Vou destacar o Vasco, time carioca aí, como o favorito desse confronto aí. Vamos lá. Time São Paulo e Corinthians, clássico no Morumbi. Do lado do São Paulo aqui, os times do São Paulo tem um jogador que tem que ser destacado. O nome dele é Luciano. Um jogador que tem a média básica absurda, sempre pontuando bem, sempre participando dos gols da equipe. Então, ficar de olho no Luciano e no André Silva, do São Paulo. Do lado do Corinthians, o Garro,
e o goleiro Hugo. Ambos são a boa. O Depay, se voltar, acredito que volte essa partida aí, estava suspenso, na última não jogou. Depay pode ser uma boa e pode ser que ele apareça fazendo um gol nesse jogo, nesse clássico. Jogos grandes, clássico, normalmente é o que o Depay espera, né? O jogador tem a carreira aí de vários times europeus, o cara jogou na Europa, seleção holandesa, o cara gosta de um confronto grande, então tem que ser destacado aí Depay. Vamos lá para o Beira-Rio, Internacional e Ceará. Aqui temos um jogo favorável para sair gols. Acredito eu que esse jogo aqui não tem SG, é um jogo que vai ter bastante gols, então se o Alan Patrick jogar, pode ser que ele participe de um gol, mas o Alan Patrick é um jogador que, na minha opinião, eu não gosto muito do Alan Patrick porque ele é um jogador dependente total de gols e assistência. Se ele não fazer isso, praticamente a pontuação dele fica zerada, porque ele é dependente de gols e assistência. Então, se você acredita aí, assim como eu, que essa partida vai sair gols do Internacional, coloque o Alan Patrick. Ó, como vocês podem ver, a zona de rebaixamento aqui, ó, já tem 4 times aqui praticamente não vão conseguir sair. Ó, esporte para mim já está matematicamente, futebolisticamente rebaixado. Times aqui que vão ter força para sair, talvez o Fortaleza. O Vitória, para mim, tem tudo para cair, na minha opinião. Então, esses times aqui, ó, vão ter confrontos favoráveis para ganhar. O Santos enfrentando o Mirassol mesmo fora de casa, mas o time do Santos ganhou do Flamengo. Então, se os caras ganharam do Flamengo, os caras não vão dar mole do Mirassol. A lógica é essa. Espero que aconteça isso. Futebol é imprevisível, tudo pode acontecer, mas é isso que eu acho que vai acontecer. O Santos vai ganhar mais uma partida aí, mesmo o Mirassol fazendo um bom campeonato. Internacional, que é a partida mais favorável para o Internacional ganhar do que um jogo em casa contra o Ceará. Não é que o time do Ceará é horroroso, não é que o time do Ceará é ruim, mas o time internacional está jogando em casa. Normalmente, quando você está jogando em casa, você tem uma força maior. Então vamos lá partir aqui para o principal jogo da rodada, Cruzeiro e Juventude. Cruzeiro pegou a liderança. Falei para vocês aí que depois daquela vitória aí contra o Flamengo, o time do Cruzeiro veio diferente, o time do Cruzeiro ficou abusado. Aí, ó, o Cruzeiro líder. E o Cruzeiro, detalhe, o Cruzeiro só tem o Brasileirão, então não tem por que o Cruzeiro poupar ninguém. Então, o Cruzeiro é um dos times chaves da rodada. Time-chave da rodada que a gente tem que ficar de olho. Vai enfrentar o Juventude. Se a gente pegar aqui os últimos jogos, vamos lá. Rodada 13. Juventude ganhou do Sport de 2-0, mas é o Sport. Ganhou do Sport. Vamos pegar a rodada 12. Não teve jogo. Bora pegar aqui rodada 11. Ó, Juventude jogou em casa e perdeu pro Grêmio de 2-0. E o time do Grêmio nem tá isso tudo no campeonato. Tá deixando falhas. Então, Juventude não fez um gol jogando em casa. Bora pegar aqui na rodada 10. O time do Juventude perdeu pro time do Bragantino, não fez gol também. Bora aqui pegar na rodada nona rodada. O time do Juventude conseguiu fazer um gol contra o Fluminense jogando em casa. Rodada 8. O time do Juventude foi amassado para o Fortaleza, que hoje está na zona de rebaixamento. Então, se o time do Juventude tomou 5 gols para o Fortaleza, a gente espera no mínimo do mínimo que o time do Cruzeiro segure esse SG. Então, vou logo avisando para vocês que 2 defensores do Cruzeiro e mais o técnico é uma das unanimidades da rodada. E o Cruzeiro amplo favorito, não vou nem ficar falando para vocês quem são os melhores do lado do Cruzeiro, porque todo mundo sabe que o Caio Jorge tem que estar no time, e o Matheus Pereira. E talvez o lateral William, o técnico, e vamos lá. O Cássio, eu não vejo o Cássio porque eu vou falar um goleiro para vocês aí que eu acho que é melhor do que o Cássio essa rodada aí. Então, Cruzeiro amplo favorito para defender essa tomada de liderança do Flamengo aí, que tem um jogo a menos. Como vocês podem ver aqui, ó. Flamengo 13 jogos, Cruzeiro 14. Então o Flamengo tem um jogo a menos aí. Bora partir aqui pro jogo Vitória e Bragantino. O
Time do Vitória vai pegar o time do Bragantino que tá arrumado, tá lá no topo da tabela. Poderia ter pegado a liderança ontem, mas empatou com o São Paulo. Time do Bragantino aí, ó. Ótimos jogadores para você apostar. Juninho Capixaba, perdão. Se jogar é uma ótima para a rodada. O atacante Pita pode ser uma ótima também. Não é um jogador que as pessoas olham tanto, mas é um jogador que, se o demole, sempre está participando dos gols aí da equipe. Então, se a gente ficar de olho nesse confronto aí, sempre vai ter um jogadorzinho do Bragantino para a gente escalar aí e se dá bem. Aqui temos um jogão. Aqui simplesmente é um dos jogos mais esperados da rodada, que é de duas equipes aí que foram campeão nos últimos anos, Palmeiras e Atlético Mineiro. Bom, esse jogo aqui é um jogo complicado, entendeu, guerreiros? Jogo complicado. Se você quiser escalar jogadores desse jogo, fique à vontade. Tem jogadores para pontuar de ambos os lados, só que é um jogo complicado, é um jogo pegado e um jogo truncado. Então, é um jogo bem estudado. Eu acredito que tenha peças melhores essa rodada, como aqui, ó, Sport e Botafogo, na Ilha do Retiro. Mesmo o Sport jogando em casa, o time do Botafogo sempre impõe um futebol mais redondo do que o Sport. Então, eu indico vocês a apostarem em jogos chaves, como o jogo do Cruzeiro, o jogo do Botafogo e talvez uma peça aqui ou outra desse clássico, do que esse jogo aqui, Palmeiras e Atlético Mineiro. Dois times que estão deixando a desejar no campeonato. Ó, o Palmeiras já está em quinto, tropeçou aí dentro de casa contra o Mirassol, e o Atlético Mineiro em oitavo. É quase que um confronto meio que direto aí do meio da tabela. Então, ficar de olho nesse confronto aí, porque pode ser que tenha uma peça ou outra, mas eu prefiro fugir por enquanto. Vamos ser espertos, vamos fugir dos jogos difíceis e focar nos jogos fáceis. Que a gente quer aqui pontos, a gente não quer estresse. O importante é pontuar. Então vamos lá. Esporte Botafogo. O do lado do Botafogo aqui, ó. O lateral Vitinho, um excelente nome para a rodada. Um jogador bem ofensivo e defensivo. Um jogador que tem a média básica, tem roubadas de bolas. O meio de campo do Botafogo é um meio de campo que, na minha opinião, deixou a desejar. Aí, ó, escalamos Savarino, não pontuou tanto. Aí, atualização do time aí, ó, 71 pontos. E o lateral, Alex Telles, se jogar. Meio de campo, Montoro também pode ser uma boa. Arthur Cabral e o goleiro John. Lado do Botafogo, essas são as principais peças para você apostar desse confronto. Botafogo favorito para ganhar essa partida, porque o Sport é simplesmente o último colocado do campeonato. Os caras têm 3 pontos. Pô, 7 pontos de diferença do Fortaleza. Então, futebol tudo pode acontecer, é óbvio que sim, mas é o último colocado e o time do Botafogo é um time arrumado, tem boas peças e tem tudo para ganhar esse jogo aí. Então bora para fechar a rodada aqui, Maracanã, clássico Fla-Flu, clássico pegado, que normalmente sai bastante faltas, que normalmente sai bastante gols e que normalmente não tem SG. Então, do lado do Flamengo aí, opções boas que eu falo para você e para vocês, guerreiros, é o Luiz Araújo. Um time do Flamengo é um time que, nos últimos jogos aí, não está finalizando tanto no gol, mas o Luiz Araújo é um jogador que tem a média básica excelente para a rodada e tem que ser mencionado. O Arrascaeta também, mas não vem jogando tanto. O último jogo aí, a Arrascaeta fez um corpo mole surreal, deixou a desejar no time aí. Talvez se o Arrascaeta tivesse pontuado o que pontua e o Botafogo tivesse feito os gols, talvez a gente tivesse beneficiado uns 100 pontos novamente. Então, é mais ou menos isso daí. Bora ver aqui quanto é que tá o jogo do Cruzeiro e Fluminense. Está 2-0 ainda. Ó, Fluminense não conseguiu fazer gol no Cruzeiro.
Tá vendo aí que eu tô falando para vocês? O time do Cruzeiro tá embalado, os caras estão unidos aí nesse Brasileirão, pegaram o topo da tabela. O time do Cruzeiro não vai querer dar mole pro Juventude e tem tudo para ganhar esse jogo bem. Então é mais ou menos isso aí, guerreiros. Do lado do Fluminense, eu até indicaria para vocês um goleiro Fábio, que sempre agarra bem contra o Flamengo. Mas do lado do Fluminense, o Fluminense vamos ver como é que vai ficar aí sem a saída do John Ares. O time do Fluminense sem o John Ares perde bastante. Mas o John Kennedy vai estrear contra o Flamengo. Então o John Kennedy sempre joga bem contra o Flamengo. Pode ser que seja um nome bom, reestreando aí do lado do Fluminense contra o Flamengo no clássico Fla-Flu no Maracanã. Então é isso aí, guerreiros. É isso aí, família. Boa rodada para todos. Boa 15ª rodada para todos. Nossa meta aqui é sempre buscar os 100. Tem rodada, como eu falei para vocês, tem vezes que o sol tá frio e os 100 não vem. Mas isso aí não é nossa culpa. A gente foca nos principais times, só que os times têm que fazer gol. O Botafogo empatou com Vitória. O jogo foi ótimo para o PSG, mas foi horroroso para pontos no ataque e no meio de campo. Acontece. Então é isso aí, guerreiros. Vou deixar o time para vocês aí atualizado. Esperar o mercado abrir, que tá tendo jogo ainda. Fé em Deus nas crianças. Vamos para cima da 15ª rodada. Bora buscar os 100 novamente.